Existem coisas que passam despercebidas, pequenas, quase invisíveis, mas que quando você percebe, é impossível ignorar. Naquela manhã, Rafael acordou com a sensação de que algo estava errado. Nada específico, nenhum barulho, nenhum sonho estranho. Apenas uma inquietação. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto, tentando entender, mas não encontrou resposta. Levantou, foi até a cozinha, preparou café. Tudo parecia normal, mas não estava. E ele sentia isso. Foi quando percebeu um copo sobre a mesa. Nada demais, à primeira vista. Mas havia um detalhe. Rafael morava sozinho, e o copo não era dele. Ele ficou parado, observando, tentando racionalizar. Talvez fosse antigo, talvez tivesse esquecido, talvez... Mas não, ele sabia. Aquele copo não estava ali ontem. E mais do que isso, ele não reconhecia. Um frio percorreu o corpo dele, mas ele tentou ignorar. Pegou o copo, lavou, guardou, como se aquilo resolvesse, como se aquilo apagasse o incômodo, mas não apagou. Durante o dia, a sensação só aumentou. No trabalho, ele não conseguia se concentrar. A mente voltava, sempre para o mesmo ponto. O copo, algo simples, mas completamente fora do lugar. E coisas fora do lugar não acontecem sem motivo. Naquela noite, ele voltou para casa mais atento, observando cada detalhe, cada canto, cada objeto. Tudo parecia normal, até que não parecia mais. A porta do quarto, levemente aberta. Rafael tinha certeza de que a havia fechado. O coração acelerou. Ele caminhou devagar, empurrou a porta. Nada. Tudo no lugar. Mas ainda assim, algo estava errado. E ele não sabia explicar o quê. Nos dias seguintes, outros detalhes começaram a aparecer. Coisas pequenas, mas perturbadoras. Um quadro torto, uma cadeira levemente fora do lugar, uma luz acesa que ele tinha certeza de ter apagado. E sempre a mesma dúvida. Sou eu ou tem mais alguém aqui? A lógica dizia que era paranoia, mas o instinto dizia o contrário. Rafael começou a testar. Deixava objetos em posições específicas. Marcava mentalmente. Observava. E no dia seguinte, alguns estavam diferentes. Quase imperceptível, mas diferente. E isso confirmou. Algo estava acontecendo. Mas do quê? E principalmente, como? Ele trocou a fechadura. Instalou travas. Revisou janelas. Nada indicava invasão. Nada. E isso tornava tudo pior. Porque se ninguém estava entrando, como aquilo acontecia? Foi então que ele decidiu fazer algo mais direto. Comprou uma câmera, pequena, discreta. Instalou na sala, apontada para o centro do apartamento. Naquela noite, dormiu pouco. Ansioso, tenso, esperando, mas nada aconteceu. Ou pelo menos, foi o que ele pensou. Na manhã seguinte, antes de sair, ele verificou a gravação. Avançou. Nada. Avançou mais. Silêncio. Imagem parada. Até que um movimento. Ele parou, rebobinou e assistiu novamente. A sala estava vazia, mas um objeto se moveu. Sozinho. Devagar. Quase imperceptível. Mas inegável. Rafael congelou. O coração disparou. A respiração ficou pesada, porque naquele momento não havia mais dúvida. Algo estava dentro do apartamento. E não era ele depois daquele vídeo. Tudo mudou. Não era mais suspeita. Não era mais dúvida. Era certeza. Algo estava ali. Mas o quê? Rafael assistiu a gravação várias vezes, tentando encontrar explicação. Falha na câmera, vento, ilusão, mas nenhuma resposta fazia sentido, porque não havia vento. Não havia ninguém, e o objeto se moveu. Naquele dia, ele não saiu. Ficou em casa, observando, esperando, tentando sentir. Mas o silêncio era absoluto, pesado, como se escondesse algo. Naquela noite, ele decidiu ficar acordado. Apagou as luzes, sentou no sofá e esperou. Horas passaram, nada. Até que um som leve, vindo do corredor. Rafael prendeu a respiração. O corpo travou. O som se repetiu. Um passo, depois outro. Lento, arrastado. Ele levantou devagar, cada movimento calculado. Caminhou até o corredor, escuro, silencioso, vazio.
Mas a sensação era clara. Ele não estava sozinho. Voltou para a sala, tentando manter o controle, tentando não entrar em pânico. Mas já era tarde. O medo já estava ali, instalado, crescendo. Na madrugada, ele decidiu verificar a câmera novamente. E foi aí que tudo piorou. No vídeo, havia algo, não totalmente visível, mas suficiente. Uma sombra, passando rapidamente. No fundo da sala, Rafael sentiu o corpo gelar. Aquilo não era imaginação. Não era erro. Era real, mas não fazia sentido. Nada fazia. Ele decidiu procurar ajuda. Chamou um técnico, um amigo, alguém que pudesse explicar. Mas ninguém encontrou nada. Nenhum sinal de invasão, nenhum defeito, nenhuma explicação. E isso era a pior parte. Porque quando algo não tem explicação, a mente cria as piores. Rafael começou a mudar. Parou de sair, parou de dormir direito, parou de confiar na própria percepção. Mas havia algo que ele não podia negar. A presença, ela estava ali, e cada vez mais próxima. Até que em uma noite, ele viu, não pela câmera, mas com os próprios olhos. Reflexo, no espelho, algo atrás dele. Rápido, mas suficiente. Ele virou imediatamente. Nada. Mas agora, não havia mais dúvida. Aquilo não estava apenas na casa. Estava perto dele, observando, esperando. O medo já não era mais externo, era interno. Rafael começou a questionar tudo. A casa, a câmera, a si mesmo. Mas havia uma coisa que ele ainda não tinha feito. Assistir todas as gravações, do começo. Sem pular, sem evitar. E foi isso que ele fez. Horas de vídeo, nada. Silêncio, rotina. Até que algo mudou. Em uma das gravações, Rafael apareceu, mas havia algo errado. Ele estava diferente. Os movimentos, a postura, o olhar. Era ele, mas não parecia ser. Ele assistiu novamente e então percebeu. O horário, aquele momento, ele não estava em casa. O sangue gelou. Ele voltou o vídeo, reviu e confirmou. Era ele, dentro do apartamento, em um horário impossível. A mente entrou em colapso. Confusão, negação, medo, até que uma lembrança veio, fragmentada, quebrada, mas presente. Noite, silêncio, movimento. Ele andando pela casa, sem consciência, sem controle. Rafael percebeu. Não havia ninguém ali. Nunca houve. A presença era ele, mas não completamente. Algo dentro dele. Algo que surgia quando ele não estava consciente. Algo que se movia, que mudava objetos, que observava, que existia, sem que ele soubesse. Ele não estava sendo observado. Ele era a ameaça. O copo, a porta, os objetos. Tudo fazia sentido agora, mas isso não trouxe alívio. Trouxe algo pior, consciência. Porque agora ele sabia e não podia mais ignorar. Na última gravação, ele assistiu até o final e o que viu foi o suficiente. Rafael parado, olhando diretamente para a câmera, sem expressão, sem emoção. Então, um sorriso, lento, desconfortável, errado, como se algo estivesse olhando de dentro. E naquele momento, ele entendeu. Aquilo não era apenas sonambulismo, não era apenas psicológico. Era algo mais profundo, mais escuro. E não ia parar. A tela ficou preta e o silêncio voltou. Mas dessa vez, não estava vazio. Porque algumas coisas não entram na sua casa. Elas já estão dentro de você.